Senhor, eu vejo a luz do teu olhar, como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que eu sou seu, meu verdadeiro amor. Jesus, a mim mesmo, a Deus, aos meus pais, vou amar. Jesus, esse amor nunca se acabará. Vou te amar. É tanto querer, é tanta emoção. Te amo do fundo do meu coração, Jesus. Jesus, Maria e José são nosso modelo de fé, são uma luz para todos nós. E agora a gente vai sorrir, porque é possível construir um mundo de amor sem fim. Ele só depende de nós. Jesus, a mim mesmo, a Deus, aos meus pais, vou amar. Jesus, esse amor nunca se acabará. Vou te amar. É tanto querer, é tanta emoção. Te amo do fundo do meu coração, Jesus. A mim mesmo, a Deus, aos meus pais, vou amar. Jesus, esse amor nunca se acabará. Vou te amar. É tanto querer, é tanta emoção. Te amo do fundo do meu coração, Jesus. 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 Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Dona Ledi, como estamos? Boa noite, Fernando. Estamos razoavelmente bem. Com a graça de Deus, a gente vai superando os obstáculos que a vida nos impõe. Seja muito bem-vinda. Estamos com o nosso programa Testemunho de Fé, que hoje vai conversar com esta pessoa de muito tempo aí, da nossa caminhada do cenáculo. Eu vou começar mostrando aquilo que ela falou quando gravou o CD. Na vida aprendi que viver sem a luz de Cristo é andar nas trevas sem direção. Que o lema do 24º Cenáculo nos leve a viver isto no dia a dia.
Senhor, eu vejo a luz do teu olhar. Na vida aprendi que viver sem a luz de Cristo é andar nas trevas sem direção. Que o lema do 24º Cenáculo nos leve a viver isso no dia a dia. Senhor, eu vejo a luz do teu olhar. Então, com esta frase, com este lema que foi gravado pela Ledi lá do 24º Cenáculo, quando ela foi chefe, é uma alegria te receber. Conta pra gente um pouco aí da tua caminhada, da tua vivência, do teu testemunho de fé. Quero saudar a todos que estão em sintonia com a gente, e para mim, assim, é um motivo de muita alegria, e eu esperei muito por esse momento. Eu sou Ledi Maria Chies, tenho 75 anos, nasci no dia 17/4/46, o meu pai era Pedro, minha mãe era Frida Chies, nós tivemos a alegria de ter 5 irmãos na nossa família. Eu sou a coluna do meio. Infelizmente, na semana passada, a véspera do meu aniversário, Deus nos levou, meu irmão mais amado, como o Tiago dizia, é a versão masculina da mãe. Ele morreu em consequência dessa maldita doença que é o Covid. Meus pais eram pobres, mas nós vivemos sempre muito a fé na família. Em casa, a gente era assim de rezar muito. Nós rezávamos o terço de noite, quando ainda não tinha energia elétrica. A gente, todas as noites, rezava o terço. E meu pai era o primeiro que se ajoelhava. Eles trabalhavam muito. A minha mãe sempre foi muito doente. E meu pai era muito trabalhador para sustentar a família. Nós de casa só recebemos uma coisa de herança. O meu pai nos deu o estudo. Os 5 filhos estudaram e os 5 filhos se formaram professores. Eu estudei em colégio de freira, um internato, e nós éramos 200 internas. Foi assim uma fase da minha vida que eu aprendi muito. E o lugar onde eu estudei é a Terra da Mentira, a Nova Brécia. E dali, então, eu parti para a minha trajetória de vida. Eu me formei professora rural. Naquela época, eu dizia Escola Normal Rural. Em 1968, a minha mãe faleceu com 51 anos. Em 67, eu comecei minha vida de professora e fui trabalhar meio ano em Garibaldi, morava com meu tio. Depois eu comecei minha trajetória de vida nas escolas. Eu trabalhava bem longe de casa, 22 quilômetros. Na época não havia ônibus, eu ia a pé para casa. Dava aula até às 10 horas da manhã, e aí eu pegava minha trouxinha, subia o morro, era em Poço das Antas o lugar. Eu ia a pé, e em domingo, depois do meio-dia, eu almoçava, e, pegava minha trouxinha e voltava. Mas eu ia sempre muito feliz. Eu passava por um mato, eu gritava, eu cantava, era muito bom. E naquela época o professor era considerado ainda um ser que tinha valor. Eu trabalhei 50 anos na educação. Amei a minha profissão. Eu sou professora. O que você seria se não fosse professora? Eu seria professora. Eu trabalhei 45 anos na catequese, e numa comunidade onde eu morava, eu fazia os enterros, eu lavava a igreja, eu batia o sino, eu paramentava o padre, eu fazia tudo. Aí, em 69, eu casei. Desse casamento, eu tive 7 gravidezes, 2 abortos naturais e 5 filhos que estão vivos. Eu tenho 2 filhos homens e 3 filhas mulheres. Uma filha especial que Deus me deu, que é a Kika, todo mundo conhece. É Fabiane Andréa, mas todo mundo conhece ela pela Kika. A minha vida foi um sofrimento, muito. Eu sofri muito na vida. Os meus filhos são tudo que eu tenho. Eles são muito amáveis comigo. Fábio André, que é o mais velho. Fabiane Andréa, que é a Kika. Aí depois nasceu a Cristiane Beatriz. Eu tive em 2 anos e meio 3 filhos. Aí fiquei quase 9 anos sem ter filhos. Aí veio o Tiago André e veio a Viviane, a minha filha caçula. E a minha filha foi escolhida rainha do município de São Pedro da Serra com 15 anos. Hoje a Viviane mora em Barcelona, ela está fazendo doutorado em matemática. E a Cristiane Beatriz, ela está mais longe ainda.
ela mora na Malásia, em Kuala Lumpur, na capital da Malásia, que é do outro lado do mundo. Eles foram para lá, porque o marido dela era piloto da Varig, e quando a Varig fechou, eles foram morar para lá. Os outros, então, os 3 estão perto de mim. O meu maior hobby é contadora de piadas. Eu sou contadora de piadas. Eu era fissurada por CDs. Eu nunca voltava para casa sem ter comprado 2, 3 CDs quando eu saía de casa. Eu não tinha carro. Aí eu fiz os cálculos de quanto dinheiro eu tinha gasto nos CDs, eu podia ter comprado um carro. Daí parei de comprar e comprei um carro. E também outra coisa que eu gosto muito de fazer e fiz muito na vida foi viajar. O primeiro que fez o cenáculo lá em casa foi o meu filho, Tiago. Aí ele voltou e disse, mãe, tu tem que fazer, tu vai gostar. Aí eu disse, espera, eu não estou ainda preparada para isso. Aí um dia eu estava numa missa em São Pedro, cantaram um dia, escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Essa música eu escutei com tanto amor, com tanto carinho. Eu disse, pronto, vou fazer o cenáculo. Foi por causa dessa música que eu entrei no movimento Cenáculo de Maria. E foi a minha glória. Eu já tinha feito vários retiros, mas um retiro desse tamanho, dessa organização, da vivência lá dentro, do amor que se divide. Isso foi, para mim, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, o Cenáculo de Maria. Lá eu me encontrei de novo comigo mesma. Eu era uma pessoa de muita fé, continuo sendo, mas a minha fé estava bastante abalada, a minha estrutura psicológica, espiritual, estava muito abalada. Então eu abracei o cenáculo. E tudo que eu abraço, eu faço com amor. Eu fui muitos anos perseverante, mas as situações da vida impedem que a gente não possa estar sempre presente. Os anos pesam também e tudo, mas eu nunca saí do cenáculo. E foi ali que eu me encontrei para a minha vida. Eu vivi tantos momentos bons. Nossa Senhora, não tem preço que pague o que a gente vive neste movimento. Eu acho que é um dos melhores movimentos que a igreja tem. E o que mais me tocou nesse retiro? Para muita gente, talvez não tenha tido nem um pouco de valor, mas numa noite, eu acho que no sábado de noite, que a gente tem os 3 olhares de Cristo, foi o que me tocou profundamente quando Cristo lança seu olhar para Pedro. Aquilo me tocou tanto, tanto, que até hoje eu uso isso muitas vezes. Pedro, eu continuo te amando do mesmo jeito. E Pedro chorou, se arrependeu, e o momento, o ápice do retiro é no domingo de manhã. Isso não tem explicação, aquele momento que a gente vive. Foi, assim, uma coisa inexplicável. Fernando, obrigado por você existir, porque isso foi de um valor imenso. Eu fiz o 14º, fui chefe no 24º, depois eu não faltava nenhum reencontro, eu não faltava em nada. Eu fui chefe no 8º reencontro, fui chefe do 9º cenáculo em Mamborê. Eu e o Padre Beno, querido Padre Beno, que Deus o tenha na sua paz, nós fomos de ônibus em Cascavel, eles foram nos buscar. Obrigado, Deus, por ter me dado esta oportunidade. Isso, então, eu não esqueço nunca. Tu foi chefe aqui, coordenou reencontro e também foi chefe do 9º Cenáculo no Paraná. É uma daquelas pessoas que também coordenou um retiro lá na Diocese de Campo Mourão, aliás, Paraná, que nós fomos tantas vezes, né, Lidia? E que tu foi tantas vezes, que tu deixou tantas saudades lá na vida de tanta gente que sempre fala de ti, né? Fiz muita amizade lá, muitas coisas. E lá em Mamborê, eu encontrei o padre Egídio Kerbes. Ele havia batizado o meu filho mais velho aqui. Como eu sou pessoa de muita fé, eu passei por muitos perrengues na vida. Casei, fui infeliz no casamento, porque meu ex-marido, ele era alcoólatra e ele era muito agressivo. Quando voltava bêbado, eu era agredida constantemente. E eu sofria no silêncio de Maria.
Eu não falava nunca para ninguém. Eu ia inchada para a escola e dizia para os meus colegas de escola que eu tinha dor de dente, porque ele batia sempre no rosto ou na cabeça. Eduquei meus 5 filhos, criei meus 5 filhos, deixei muitas vezes de comer para dar comida para eles. Eu tinha muita solidariedade das pessoas. E a gente foi sempre tendo uma vida de sofrimento, nós fugíamos de casa, nós tínhamos que ficar na rua até que tudo se acalmasse. E um dia meus filhos disseram, chega, mãe, chega, vive a tua vida. A minha casa está sempre aberta para todos que vêm. Eu tenho como lema na minha casa, não tem chave nem tramela. Quem me visita com certeza me quer bem. Eu uso isso sempre, eu acolho a todos e eu ajudo a todos que precisam. O meu filho foi trabalhar na Tramontina e ele, infelizmente, se perdeu para o mundo das drogas. Eu chorei baldes de lágrimas, porque ele saía de casa e não sabia se ia voltar. Faça sempre papel de pai, de filho pródigo. Receba sempre com carinho, com amor. Todos se distanciaram do meu filho. Mas quando o Tiago chegava, eu acolhia com amor. Naquela época, eu perdi praticamente a vontade de viver. Eu não queria mais ir na missa, não queria mais rezar e tudo. Eu pensei assim, não, mas eu não posso lhe dizer, tu tem que reagir. 3 coisas que eu não perdi durante toda essa minha trajetória de vida. A fé, a esperança e o amor. E com 34 anos, o Tiago teve um AVC hemorrágico, ficou 12 dias numa UTI, onde nós tivemos que ficar 24 horas com ele. 12 dias na UTI, mais não sei quantos dias, uma semana num leito de hospital. Aí o meu filho teve que passar por um AVC e Deus deu a segunda chance para ele. O meu filho, hoje, é meu parceiro, ele é o meu companheiro, ele me leva por tudo onde eu quero. Ele trabalha numa rádio, excelente locutor de lá. Excelente músico, excelente cantor, excelente locutor. Eu deito no travesseiro e durmo. Desde aquele dia, nós ajudamos para o Hospital do Câncer das Crianças de Bento. Ele disse, Deus me deu uma segunda chance. Eu preciso fazer o bem para alguém. Coisa boa poder te escutar dizendo de uma vida de paz, né? Claro, dificuldades, problemas todo mundo tem, mas uma vida de paz, né? Quando a gente começa a viver dentro da casa, não tem mais aqueles conflitos, aquelas brigas, aquelas coisas, e onde o amor passa a imperar, isso é que vida, né? Que espetáculo. Preciso que tu fale também um pouquinho da campanha maravilhosa de tantos anos lá de Natal, que o grupo de São Pedro sempre foi uma coisa que tu encabeçou. Em 1997 eu fiz o cenáculo. Daí nós temos um projeto, ano passado fez 24 anos, começamos assim com uma coisinha só no centro, depois expandimos para todo o município. Nenhuma criança doente e idoso sem Natal. O Fernando é testemunha, ele já nos acompanhou nessa campanha. Nós passamos de casa em todo o município, durante 2 dias, em dezembro. Em 2019, nós compramos 1.000 caixas de bombom e não deu que chega. A gente primeiro faz a campanha, arrecada. Em 2019, eu ganhei 75 quilos de balas e pirulitos e os bombons sempre nós compramos. Isto é a coisa mais linda que se vive. Se tu quer viver 2 dias de céu, caminhe conosco uma vez. Quero dizer uma coisa para vocês. Nos 23 anos, eu nunca faltei. 2 dias, chuva, sol, poeira, tudo que tu possa imaginar. Eu fui junto um ano, sobe em cima da caminhonete durante 2 dias, entrando em todas, lá naquele quarto daquela pessoa idosa, deficiente, gente... Aquilo nunca mais também saiu do meu coração, aquela campanha entrando lá naqueles lugares distantes, lugares de pobreza mesmo. Aquele abraço que muitos deles só recebem conosco. A campanha é o cenáculo que faz. E a prefeitura nos dá os motoristas e nos dá o transporte. Aí tem os palhaços, tem os duendes, tem a Maria, tem o José, tem o Papai Noel, tem a Mamãe Noel. Tudo está guardado na minha casa.
A partir da Ledi, que também começamos a ter as primeiras roupas para quando o folclore se apresentava nos retiros, né? A Ledi que trazia as primeiras sacoladas. Essa pessoa que está aqui conversando com a gente hoje, pessoal, ó, cozinheira, piadista, uma presença de alegria sempre, uma pessoa assim, ó, que realmente eu estou muito feliz hoje, Ledi, de deixar esse teu testemunho registrado, né? Também uma pessoa assim, ó, que quando estoura essa perna aí, nós temos que ficar no hospital, quando dá, em plena viagem do cenáculo, já aconteceu também, né? Com essa pessoa aqui que eu estou conversando hoje, estou relembrando tantos maravilhosos, inesquecíveis momentos com os quais a gente viveu ao longo desse tempo, dessa maravilhosa função chamada Cenáculo de Maria. Né, Ledi? Verdade. Fernando, não posso deixar de citar uma coisa que nós vivemos. Quando nós fomos de ônibus de linha, lembra? Que o Padre Beno estava junto. E na volta, nós contamos, vinha contando piada a viagem inteira. Ele dizia, Padre Beno, posso contar mais essa? Pode contar, tu estás perdoada. Ele dizia... E o povo que não era da nossa turma, eles começaram a pedir meu nome, endereço. Passamos a noite contando piada. Bom, essa pessoa é uma lenda viva daí da comunidade de São Pedro da Serra. Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu nunca perdi o bom humor. Eu sempre fui para a sala de aula. Nunca alguém percebeu que eu tivesse problemas na minha casa. Os meus ex-alunos, tudo passam na rua, oi, professora, oi, Os 45 anos de catequese, eu só tenho boas lembranças. Cheguei a ficar doente quando parei na escola, quando parei com a catequese, que sentia falta. Algumas jantas e alguns almoços maravilhosos a gente já comeu na tua casa e nas viagens. Os bifes parmegiana. Os históricos bifes da parmegiana. Eu tenho esse lema, eu vivo para comer, não como para viver. Hoje já é mais moderado. Eu quero que tu deixe a mensagem final. Infelizmente tem uma filha na Malásia, outra filha em Barcelona, outro filho trabalhando, a Kika que não sai, o Fábio que também não está por aí, então... Não, mas eu quero apresentar a Paula. Vou chamar a Paula, então. que vai representar minhas filhas. E, infelizmente, não pude fazer em casa porque eu não tinha ninguém que me desse apoio. Quero te agradecer por ter vindo na minha casa, foi um jeito da gente se encontrar. E eu quero que tu deixe a tua mensagem final. Então, eu tenho sempre como pensamento na minha vida e eu uso muito, devo florescer onde Deus me plantou. E onde Deus me plantar. Isso aprendi com a minha mãe. A gente deve ser muito grato na vida. Nós temos mais a agradecer do que pedir. Saber perdoar é difícil, mas não impossível. Com este mundo louco que nós estamos vivendo, o amor está sendo posto de lado. O amor deve prevalecer acima de tudo e de todos. Tudo que tu faz com amor, tu recebe em dobro. E o amor sempre tem que prevalecer. Fé, esperança e amor têm que caminhar junto. Eu fiquei muito feliz por poder dar esse testemunho. Eu sou muito devota de Maria. Então, que nós sempre tenhamos Maria como nosso modelo. Maria fazia muita coisa no silêncio. Eu também já aprendi a silenciar. É difícil, mas eu aprendi. E que ela nos proteja, que ela nos envolva no seu manto protetor e que nós sejamos assim felizes na caminhada. E quero mandar um beijo especial para Mamborê, para os meus queridos de Mamborê, que eu amo de paixão, para a Quinta do Sol, um abraço especial para o Chico, que é meu grande parceiro, amigo, de piadas, de viagens, de tudo. E, Fernando, muito obrigada. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e que nós continuemos. Beijo, agradeço. Muito obrigado. Valeu, Ledi. Beijo. Tchau, beijo.